Tá ok, tá gravando. Que a gente, imagina, já ia perder um bocado de coisa. Já perdemos, né? Já falamos um bocado. Então, as primeiras análises mais importantes são essas que a gente está fazendo agora. Então, como a gente tinha falado, ele é um instrumento diagnóstico que está acontecendo agora. Tá? Essa análise que a gente faz dos níveis, das áreas, ela já dá uma ideia mais de prognóstico. Porque ela diz para nós assim, ó. Por exemplo, eu olho um Skill-T e vamos olhar aqui esse primeiro que a gente está aqui. Vocês estão enxergando aí, né? Deixa eu pegar um apontador aqui. Sim. Tá. Então, nós estamos partindo desse Skill-T aqui, tá? Bom, deixa eu ver um para frente aqui. Vou olhar esse aqui, tá? Antes da gente fazer qualquer nível e área positiva e negativa, vamos olhar esse Skill-T. A gente está vendo que aqui, ó, que na superfície a gente não tem saturação. Então, a gente não deve ter nevoeiro, não deve ter orvalho, que são dois fenômenos que exigem saturação à superfície, certo? Se eu não tenho saturação à superfície, não tem nem nevoeiro, nem o orvalho. Claro que a saturação pode estar mais em superfície ainda, né? Temperatura da relva. Mas aqui a gente vê que está bem distante, então provavelmente são dois fenômenos que a gente não tem. Mas quando a gente começa a subir, aqui, ó, vocês vão ver que ali em 950 a gente tem saturação. Concordam? Então, com certeza, ali a gente tem uma nuvem, né? Que tipo de nuvem é essa? Uma nuvem baixa, né? Uma nuvem do tipo estratos, estratocúmulos. Aqui provavelmente um estratocúmulos até, né? Que é mais profundinho, tá? Depois a gente entra numa camada que não está saturada. Então a radiosonda subiu, passou por onde? Por uma nuvem e entrou numa camada não saturada, ou seja, saiu da nuvem. Onde que ela entrou na nuvem? Aqui no início da saturação. Onde que ela saiu da nuvem? No final da saturação. Tá? Depois, ela novamente entrou numa nuvem, ó, porque ela entra numa área saturada aqui. Estão vendo? Então, nesse dia, já vimos que tinha duas camadas de nuvem. Uma camada de nuvem baixa e uma camada de nuvem média. Porque aqui, ó, a gente tem saturação a partir dos 3.000 metros, mais ou menos, 700 hectopascais, e vamos até 5.000, talvez mais de 5.000 metros, né? Então, a gente tem uma camada até bem profunda de nuvem média, né? Provavelmente um alto cúmulos aqui, né? Talvez até nimbus, né? Porque ela é profunda e é média aqui. Depois a gente continua subindo e encontra uma terceira camada de nuvens. Aqui a gente vê que a saturação nessa terceira camada ela não é absoluta, né? Ela está quase saturada. Mas esse quase saturado é por conta provavelmente de que é um cirrus, né? Uma nuvem do tipo cirrus. E a nuvem do tipo cirrus, ela não chega a deixar assim a saturação absoluta, né? Ela chega muito próxima da saturação, porque as nuvens do tipo cirrus, como elas são assim espalhadas, ele passa um momento por dentro da nuvem que está saturada, daqui a pouco ele já sai. Então, quando a gente olha no Skill-T, pode não estar assim exatamente em cima, né?
Então, nesse dia, a gente tinha nuvem, tinha 3 camadas de nuvem, tinha nuvem baixa, tinha nuvem média, tinha nuvem alta, tá? Isso era o que estava acontecendo naquele instante, naquele momento, tá? Vocês têm dúvida quanto a isso? De que tinha 3 camadas de nuvens, que a gente está vendo só pela saturação? Então, isso é um diagnóstico, né? Inclusive, aqui ó, é Uruguaiana fica mais ou menos por aqui, né? E a situação que a gente estava vendo era essa, bastante nebulosidade. Possivelmente, a gente tinha uma condição de uma frente aqui, ó. Talvez a formação de um ciclone, eu não avaliei esse dia com mais detalhe, né? Eu peguei só as nuvens mesmo, para a gente olhar com skill tip. Mas depois, olhando aqui, a gente vai ver logo em seguida que essa inversão, vocês estão vendo, né? Que normalmente a temperatura deve cair com a altura, certo? A temperatura, esse aqui, né? Nesse caso, a gente vê que existe um momento aqui, ó, exatamente na saturação, que a temperatura, em vez de cair com a altura, ela está subindo. Estão vendo? Esse momento aqui a gente chama de inversão térmica. Ou seja, a temperatura que era para cair começa a subir, ok? A gente tem 3 tipos de inversão, que a gente vai ver em seguida, nas próximas aulas. A gente tem uma inversão que ocorre, que pode ser tanto da temperatura quanto da temperatura do ponto de orvalho, as duas se invertem. Vocês me enxergam também, não? Sim, profe. Sim, estamos vendo os mapas e eu só enxergo aqui o slide. Sim. Então, as duas, aqui, né? As duas se invertem para o mesmo lado. Tanto temperatura como temperatura do ponto de orvalho, né? Essa inversão, que é uma inversão úmida, claro, úmida por quê? Porque tanto a temperatura quanto o ponto de orvalho se inverteram. Em vez deles estarem caindo, que era o normal, eles estão subindo. Quando essa inversão ela é úmida, e não é a superfície, porque poderia estar acontecendo isso aqui na superfície, mas se não for a superfície, essa inversão é uma inversão frontal. É uma frente, tá? Então, aqui a radiosonda está passando por dentro de uma superfície frontal. Como que a gente sabe que acontece essa inversão? Porque normalmente a gente está dentro de uma massa fria, né? Lançou a radiosonda do chão. Ele está dentro da massa fria. Aí ele vai entrar dentro da massa quente. Então, em vez dele diminuir a temperatura, ele aumenta. Bem na hora que ele está entrando na massa quente. Aquela coisa da frente, ó. Eu tenho uma massa fria e uma massa quente, né? Não é isso a frente fria? É a superfície que divide duas massas de ar de características diferentes, uma fria e uma quente, tá? Então, imagine, ó, a radiosonda subiu dentro da fria e vai entrar dentro da quente. Então, ela eleva a temperatura, bem na hora que ela vai entrar dentro da massa quente. Então, essa inversão é o que a gente chama de inversão frontal. E ela é úmida porque justamente naquela superfície é onde o ar subiu, expandiu e fez nuvem. Então, está saturado. Então, ela passa ali, ó, por uma inversão frontal, passa dentro da nuvem que se formou por levantamento, porque foi pela própria frente, tá? Não se preocupem com essa coisa da inversão, que ainda a gente ainda vai explicar.
Mas aqui é só para a gente, como a gente já está analisando esse caso aqui, né? A gente já está percebendo essa inversão, vamos aproveitar ela. A princípio, o que a gente já poderia avaliar? Que tem uma nuvem aqui. Aí eu já estou aproveitando para falar nessa inversão, que é uma inversão do tipo frontal. Aí eu vou ensinar para vocês depois, na aula de inversão, como é que a gente define se ela é uma inversão de frente fria ou de frente quente. Mas aqui dá para ver que tinha uma frente. Tinha nuvem aqui, tinha nuvem média, tinha nuvem alta. Tá? Essas análises que a gente faz do SQT, tirando essa que eu falei agora, que eu tenho 3 camadas de nuvem, e que tipo de nuvem poderia ser, são todas as análises, elas são feitas assim, ó. Se o ar fosse forçado a subir, aonde que ele ia condensar? Se ele fosse forçado a subir mecanicamente ou da forma convectiva, que é pelo aquecimento. Então, esse caminho da parcela, ele é um caminho teórico. Se acontecer, onde vai acontecer? Dá para vocês entenderem isso? Que esse caminho da parcela não é o que está acontecendo na atmosfera. É o que aconteceria se o ar fosse forçado a subir da superfície. Isso está claro para vocês? Sim. 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 Tá. Porque assim, ó, o ar, ele pode estar sendo forçado e os mecanismos, a gente sabe que eles estão muito associados ao forçar o ar subir da superfície. Mas a gente sabe também que se a gente tiver, por exemplo, um jato em altos níveis, pode ser que a bifurcação do jato cause um sugar do ar. Vocês concordam? Lembram disso? Sim. Então, o ar, ele pode não estar subindo da superfície. Se a gente tem um jato lá em 200 bifurcado, pode ser que o jato esteja puxando o ar de 500 para cima. Aí esse levantamento, esse nível de condensação e etc., ele vai ser o nível que o ar de 500 que foi forçado a subir sature. Então, a análise que a gente faz da superfície, a gente pode fazer de qualquer nível da atmosfera. Só que, normalmente, a gente faz da superfície porque os mecanismos são muito mais frequentemente ocasionados a partir da superfície. Mas o ar pode estar sendo levantado por causa de um cavado nos médios níveis, por causa de uma bifurcação do jato ou um cavado em 200, né? Porque a gente sabe do semestre passado que, através da equação da vorticidade, que na frente de um cavado o ar é forçado a subir, né? Assim como na frente de uma baixa em superfície eu tenho convergência e o ar é forçado a subir também. Então o ar não necessariamente está subindo da superfície. Mas nesse caso aqui, vamos voltar para a nossa análise. Se o ar estivesse sendo forçado a subir por um mecanismo de levantamento, que é dinâmico, quais são os mecanismos que fazem o ar subir? É frontal
ou é convergência ou é orográfico. Todos eles são mecânicos, né? Pega e faz o ar subir. O outro mecanismo, que é o único que é diferente, é o convectivo. Pega a bolha de ar e aquece. Então, aqui, essa primeira análise que a gente faz é o tal do levantamento, que é, teve convergência de massa e o ar foi forçado a subir. Teve uma frente que forçou o ar subir. Teve uma montanha que fez o ar subir. E aí, como é que a gente achava esse nível? A gente saía da temperatura superfície por uma adiabática seca, porque enquanto o ar não está saturado, o processo é mudança de temperatura só por expansão ou compressão da massa, sem troca de calor e massa com o meio. Então, saiu da temperatura superfície e subiu por uma adiabática seca. Saiu da temperatura do ponto de orvalho à superfície e subiu por uma razão de mistura. O encontro dessas duas linhas, que significa mantive a quantidade de massa de vapor no ar e subir de uma forma adiabática, quando saturou, eu chamo isso, deixa eu pegar aqui uma caneta, eu chamo isso de nível de condensação por levantamento. Que rico é. Tá? E aí, vocês concordam que bem nesse nível a gente começou a ter saturação nesse dia? Por quê? Porque esse mecanismo ele estava acontecendo nesse dia em especial. O ar estava subindo. E eu já contei para vocês, adiantei um pouquinho, que ele estava subindo porque tinha uma frente. Como que eu sei? Porque eu vi ali que tem uma inversão úmida, né? Uma inversão que tanto T quanto TD estão diminuindo com a altura. Desculpa, aumentando com a altura. A temperatura e a temperatura do ponto de orvalho, que deveriam estar diminuindo com a altura, elas estão aumentando com a altura. Então, isso faz com que eu identifique uma frente. Então, o mecanismo pelo qual saturou o ar ali naquele momento foi o levantamento feito por essa frente. Tá claro? Por esse mecanismo, a partir dali, a parcela de ar, que foi essa porção de ar que a gente fez subir da superfície, ela começa a apresentar o que a gente chama o caminho da parcela, que já foi daqui da superfície até aqui, esse azulzinho, ele continuaria num caminho cuja a variação de temperatura, de pressão dele seria num processo adiabático saturado, sem troca de massa, nem calor com o meio. Simplesmente a variação de temperatura está associada à variação de pressão. A massa de ar começa a sofrer pressões cada vez menores, ela se expande e vai diminuindo a temperatura nessa taxa que a gente chama de adiabática saturada, taxa de variação da temperatura pelo um processo adiabático. É mais ou menos da ordem de 5, 6 graus a cada quilômetro que sobe na atmosfera, tá? Então, a nuvem, ela estaria sofrendo sempre essa mudança de temperatura que a gente está vendo aqui, tá? Mas não é o que está acontecendo, né? Por que não é? Primeira coisa, que a gente saiu da massa de ar que estava lá embaixo.
Concordam? A radiosonda, a partir do nível de condensação para o levantamento aqui, ela entrou noutra massa de ar. Uma massa de ar com características diferentes, que já é massa quente, né? Então, uma massa de ar que subiria da superfície aqui, ela teria esse caminho da parcela, tá? Só um pouquinho que a Jainara está entrando. Bom dia, Jainara. Conseguiu, Jainara, entrar? Agora. Bom dia, Jainara. Tá? Então, assim, ó, se fosse só o processo de levantamento, a parcela subiria por aqui, ó, né? Mas a gente está vendo que a radiosonda entrou em outra massa de ar, que é a massa de ar mais quente. Então, aqui, o que a gente conseguiu enxergar? Que a radiosonda entrou noutra massa de ar, que realmente ela estava sendo forçada por um mecanismo de levantamento, aconteceu aqui a base da nuvem, tá? E aqui, quando a gente vê essa inversão seca, é o topo daquela nuvem, né? Porque saiu da saturação. E para essa massa de ar aqui, o que a gente diz, como esse caminho da parcela, ele ficou todo mais frio do que o próprio meio, claro, a gente entrou dentro da massa de ar quente, né? Então, todo o ar aqui está mais quente do que a nossa parcela. A nossa parcela vai estar sempre mais fria. Então, se a parcela vai estar sempre mais fria, a frente tem que continuar empurrando ela para cima, porque esse ar que está aqui embaixo frio, ele só vai subir enquanto a frente empurrar ele. Se a frente não parar de empurrar, na superfície frontal, a superfície frontal estava bem aqui, ó, em 950 hectopascais. Então, aqui é Uruguaiana. Eu poderia pegar uma estação lá dentro da Argentina e a frente está no outro nível. A frente está mais para cima, né? Está no nível de 500 hectopascais, por exemplo. Às vezes a gente consegue rastrear a frente, né? Ah, ela está em superfície em Curitiba, está em 800 hectopascais em Florianópolis e está em 200 em Porto Alegre. Consegue enxergar toda a superfície frontal, né? Então, significa que a frente estava bem naquele nível ali, ela não estava forçando o ar subir até mais em cima. Então, a nuvem feita pelo forçamento era uma nuvem rasa. Aqui, ó, essa nuvem baixa. Essas outras nuvens que a gente verificou aqui, talvez o ar estivesse subindo por outros processos. Em outro nível, por exemplo, o próprio jato, em altos níveis, está sugando esse ar e fazendo essa saturação nesses outros níveis aqui. Márcia? Não era só o levantamento da frente. Tá? Pode falar, Sandra. Não, eu quero falar, por favor, você poderia colocar o ponteiro do mouse um pouquinho maior, assim quando você fala aqui, a gente vê exatamente, porque está bem fraquinho. É que eu troquei para caneta, vocês me avisem, tá? Eu troquei para a caneta e perdi o apontador. Eu estava com uma caneta na mão, por isso que estava... Isso, agora dá para perceber, porque você falava aqui e a gente meio que se perdia. Desculpa, mas me avisem, porque eu estou enxergando um pontinho pequeno, mas é pequeno, realmente, para vocês. Posso fazer uma pergunta também, professora? Pode. Ali no NCL que você traçou, você subiu por uma razão de mistura, né? E cruzou com a diabática seca, é isso? Isso. Mas cadê essa linha aqui da razão de mistura aí? Você só fez uma paralela? Paralela, ó. A razão de mistura são todas essas mais em pé aqui, tá vendo?
Essa aqui é a razão de mistura. Então, aqui tem 24 gramas por quilograma, 32 gramas por quilograma, 48 gramas por quilograma, tá? Então, da temperatura do ponto de orvalho, a gente subiu paralelo e encontrou aquela que subiu da temperatura pela diabática seca. Aí, aquele ponto de encontro é o NTL. Tá? Então, como a gente estava dizendo, esse processo de saturação aqui foi a frente que fez. Agora, essa saturação já está dentro de uma massa de ar diferente da que está aqui embaixo, né? Porque a gente saiu de uma massa de ar mais fria e entrou numa massa de ar mais quente. Então, o ambiente que está aqui em superfície é diferente do ambiente que está aqui em cima. Porque a massa de ar aqui, porque eu já adiantei para vocês que a partir de uma inversão úmida, a gente passou por uma frente. Aqui a gente já tem uma massa de ar com características diferentes da superfície. Então, aquela massa de ar da superfície, ela só seguiria saturada, que seria esse caminho aqui, enquanto a frente estivesse empurrando. Mas já aqui dentro da massa de ar quente, pode ser que esse processo aqui seja também para o levantamento, e esse aqui também. Mas esse levantamento pode estar sendo feito por um jato, por um cavado, de outro nível, dentro de outra massa. Não sei se não ficou muito confuso. Não, se entende, tá bom. Tá, mas depois quando vocês reverem a aula, vocês talvez precise escutar mais vezes isso. Que essa análise é uma análise que é feita a partir sempre da superfície. Porque os mecanismos, em geral, acontecem a partir da superfície. Mas essa mesma análise, eu poderia, por exemplo, pegar um nível qualquer, aqui, por exemplo, tá? Esse nível aqui, nível de 900, aqui. Se o ar fosse forçado a subir a partir de 900 hectopascais, por um processo qualquer, né? Mas se ele fosse forçado a subir, ele subiria por uma razão de mistura, né? Aqui, esse reto. Não é só vocês que se perdem. E a partir da diabática, aqui, ó, 900. A diabática seca e razão de mistura. Então, ele teria uma saturação, ó, a partir desse, mais ou menos desse ponto aqui. Que é mais ou menos subindo dos 900 HPA. Então, se o ar estivesse subindo a partir de 900, a gente teria uma saturação mais ou menos onde ela está ocorrendo. Então, pode ser que isso aqui seja ainda efeito da frente, que ainda está jogando o ar para cima e fazendo ele saturar. Tá? Só que aí já dentro da massa quente, né? Porque aqui 900 a gente já está dentro dessa massa de ar mais quente. Tá? Então, esse caminho feito do levantamento, ele serve para isso, para dizer essa massa que está no chão, se ela for forçada a subir, onde ela vai saturar? Ela tem ou não energia para sozinha continuar subindo? Nesse caso aqui, a gente já viu. Se o ar que subir for esse ar frio que está no chão, ele não vai ter energia nunca mais, porque ele vai ser toda a vida mais frio que o meio, que é esse aqui da temperatura.
E o fato dele ser toda a vida mais frio do que o meio faz com que ele seja mais denso. Então, ele por si só não vai conseguir subir, ele só vai conseguir subir por si só quando ele for menos denso que o meio. Aí ele vai procurar um lugar onde a densidade seja igual a dele. Né? Então, a gente não tem área positiva. As áreas todas, vou trocar para a caneta, aí depois vocês me avisam se eu me esquecer de trocar para outro. Até vou usar azul para não me esquecer. Então, essa área toda, ó, entre a temperatura aqui, ó, agora vai ficar arriscado, vai ficar uma meleca. Mas essa área toda, entre a temperatura e a temperatura da parcela, né, que é a diabática saturada ali, perdi meu mouse. Aqui. Essa área toda é negativa. A comparação é sempre feita entre a temperatura do ar, do meio, essa azulzinha que eu tracei, e a temperatura da parcela, que é essa azul escuro. Como a parcela está sempre mais fria que o meio, ela não tem energia nunca, ela precisa receber, ela precisa ter alguém que empurra esse ar para cima para ele poder fazer nuvem. Então, a área é toda negativa. E dali para baixo, ó, como o caminho da parcela é a própria linha da temperatura, eu nem tenho outra área, né? Eu só tenho área negativa e essa é essa área aqui, ó. Eu não tenho como determinar a área abaixo do NCL, né? É o próprio caminho da parcela, tá? Alguma dúvida até aqui? Então, essa análise é a análise que a gente faz para um caso em que o ar é forçado a subir da superfície, né? Vai seguir quem? Esse caminho. Deixa eu pegar de novo o apontador. Vai seguir o quê? Esse caminho da parcela. Então, é o que aconteceria se o ar continuasse subindo por forçamento mecânico. Ok? Só que para essa mesma radiosonda, eu poderia fazer análise se o levantamento fosse convectivo. Tá? Então, eu vou fazer aqui em vermelho, se fosse convectivo. Vermelho não. Vamos usar um amarelo, é muito ruim de enxergar, vamos usar um preto. Se fosse por levantamento convectivo, como é que a gente achava o nível de condensação convectivo? Saía da temperatura do ponto de orvalho, na superfície, e subia paralelo uma razão de mistura, até encontrar a temperatura. Seria aqui também, concordam? No mesmo nível do NCL, a gente tem o nível de condensação convectivo. A partir dali, a parcela ainda subiria por uma diabática saturada. E ainda assim, ela não teria energia, porque ela continuaria, inclusive nesse caso, como tanto o NCL como o NCC estão juntos, a área toda, independente de ser por levantamento ou convectivo, ela vai ser negativa, tá? E se a gente tivesse que achar a temperatura convectiva, para achar aquela área abaixo do NCC,
a gente sairia desse nível por uma diabática seca até a superfície e acharia aqui, ó, a temperatura convectiva, que era exatamente a temperatura que a gente tinha a superfície, né? Porque nesse dia, inclusive, a gente tinha nuvem naquele nível. Então, aqui, ó, a gente... Deixa eu botar agora o apontador. Então, aqui, ó, a gente estava em superfície exatamente na temperatura convectiva. Então, esse aconteceu do nível ser igual, né? O nível de condensação por levantamento e convectivo. Tá? Nesse dia em especial, o que a gente tinha era uma frente passando aqui, né? E as áreas todas negativas. O que significa? Que a gente precisava de um mecanismo de levantamento durante todo o tempo, para formar a nuvem. Então, essas nuvens que tem aqui, que a gente viu saturado nesses níveis aqui, ó, agora já tem muito risco, mas nesses níveis médios e nesses aqui mais altos, era porque tinha um sistema dinâmico fazendo o ar subir ali. Tá? E se a gente olhar na imagem de satélite, a gente vê que tinha realmente, né? Provavelmente a gente tinha aqui, eu não trouxe análise sinótica, mas a gente tinha aqui presença de jato, tinha provavelmente isso aqui, a formação de um ciclone. Essa área exatamente de Uruguaiana é onde a gente estava com talvez uma frente quente, né? Que é antes da formação do ciclone, a gente normalmente tem essa condição da frente quente, né? Ondulação da frente fria. Então, tem mais uma série de análises para ser feita junto com outros campos. Mas pelo SQT, aqui a gente já vê que as áreas todas são negativas, tanto faz pelo processo de levantamento quanto o processo convectivo. Tá? Agora, voltando, essa análise é feita se o ar fosse forçado a subir a partir da superfície por um processo de levantamento, ou se o ar chegou a uma temperatura tal que faz com que a bolha de ar fique menos densa que o meio e tenha que subir até o nível de condensação. Certo? Tanto num caso quanto no outro, depois do nível de condensação, a parcela que foi forçada a subir vai andar por uma diabática saturada. E é sempre essa diabática saturada que a gente vai comparar com a temperatura. Ok? Alguma dúvida? Porque eu acho que era legal a gente fazer vamos usar um outro caso aqui, né? Na verdade, esse aqui é o mesmo caso. Eu não entendi, gente. Eu fiz errado isso aqui, tá? Márcia? Eu fiz errado esse exercício aqui que eu passei para vocês? Estava errado, ó. Porque eu passei pela temperatura aqui, ó. Daqui em diante. Tu vê, né? Só um pouquinho, só um pouquinho. Isso aqui está errado, ó. E aqui, na verdade, daqui em diante eu tinha que subir pela diabática saturada. Eu fiz errado esse exercício aqui, ó, do convectivo. Eu passei reto pela temperatura aqui e não vi. Desculpem. Então, essa área aqui toda é negativa pelo método convectivo. Pode falar, Sandra. Não, ia te perguntar isso, porque
justamente em um dia meu também, a saturação, ou seja, quando eu vou fazer o método convectivo, é parecido com esse exemplo teu. Então, eu continuei a linha até chegar à temperatura mais em cima. Mas, bom, agora você viu. Tá, eu peço perdão para vocês que eu não tinha visto que eu passei reto aqui, ó. Eu não percebi que tinha temperatura aqui, ó. Eu segui e fui encontrar a linha da temperatura lá adiante. Mas, na verdade, não era isso aqui. Eu já tinha passado pela temperatura aqui e não vi. Na verdade, a primeira vez que a gente encosta na temperatura, a partir dali tem que subir pela diabática saturada. Quer dizer, então, Márcia, que quando na superfície está saturado, no convectivo sempre vamos a ter o NCl e o NCC no mesmo lugar? Na própria superfície. Na própria superfície. Na própria superfície. Quando está saturado na superfície. Tem duas situações que o NCl e o NCC vão ser iguais. Uma delas é a superfície já está saturada. E a outra é a própria temperatura diminuir numa razão adiabática seca, que é aquele exemplo que a gente... Esse exemplo aqui, ó. A própria temperatura, ela tem um perfil de decaimento dela igual à inclinação da diabática seca. Então, os dois níveis vão ser o mesmo. Tanto num caso quanto no outro. Entenderam por quê? Entendi, sim. Por quê? Porque nos dois métodos eu vou sair da temperatura do ponto de orvalho por uma razão de mistura. Só que um vai encontrar um que vem da temperatura pela diabática seca e o outro vai encontrar só a temperatura. Só que se a própria temperatura tiver declinado numa razão adiabática seca, esse ponto vai ser o mesmo. É sempre esse caso. Se vocês não entenderam agora, daqui a pouco vocês escutam, eu vou entender. Tentar pegar o exercício de vocês, assim, na mão e fazer a mesma... E esse aqui a Márcia errou, tá? Esse exemplo aqui, na verdade, ó, essa área toda, eu era para ter subido essa diabática saturada aqui, e essa área toda seria igualzinha, tanto faz para o método convectivo e para o método de levantamento igual. Eu errei aqui na hora que eu fiz o exemplo. Até não sei se eu usei esse aqui com vocês ou não. Porque eu fui explicando, né? Então, vamos para um outro exemplo aqui. Nesse dia, né? Então, aqui, ó, subiu por uma diabática seca. Então tem outra coisa que eu tinha falado, acho que só para a Sandra, que ela tinha me perguntado, não no grupo ali, não sei se eu falei para todos vocês, que quando a gente faz o nosso exercício, a gente sai da superfície, né? Sai da superfície por uma razão adiabática seca e da superfície por uma razão de mistura. Mas esses QT, que a gente pega lá no Wyoming ou na USP, onde quer que vocês peguem, eles costumam fazer o seguinte, eles pegam a partir do nível uns 100 hectopascais acima da superfície, eles fazem o mesmo procedimento, só que uns 100 hectopascais acima da superfície. Por quê? Porque na própria superfície tem muita influência ali de evaporação, de aquecimento, né, local. Então, eles fogem um pouquinho da superfície para fazer essa análise. Então, se o ar subisse, em vez de ser da superfície, 100 hectopascais acima, aí acha o nível de condensação para o levantamento, o nível convectivo. Então, aqui, ó, essa análise que já está traçada,
ela foi feita desse jeito, 100 hectopascais acima. Então, vocês vão ver, se a gente estiver saindo da própria superfície, já está saturado. Vocês viram ali, ó, aqui embaixo, ó, já está saturado. Mas ele achou outro nível. Ele achou um nível um pouco mais em cima. Por quê? Porque essa análise dele começa a ser feita mais ou menos daqui, ó. Então, sobe por uma razão de mistura e sobe por uma diabática seca. Então, acho o nível de condensação aqui, ó. Se a gente fosse fazer análise partindo da superfície, o nosso nível seria a própria superfície, né? Está saturado. Ok? O que é mais certo fazer? A saturação à superfície, às 9 horas da manhã, logo em seguida, dependendo da situação, vem o sol e essa saturação aqui foi embora. Então, 100 hectopascais acima, já está acontecendo o que iria acontecer mesmo, né? Então, o melhor seria fazer essa análise 100 hectopascais acima. Como aqui vocês vão usar, a partir de agora, só as análises, e as análises para discussão do tempo, vocês vão usar o que já está traçado. E eles, lá no Wyoming, na USP, eles sempre usam 100 hectopascais acima. Então, a partir de agora, vocês vão só analisar o que já está traçado, que é o caminho da parcela aqui, ó. Ele já vem no gráfico, né? Mas você já sabe. Essa parcela é a parcela que saísse da superfície, ou 100 hectopascais acima, como seria o caminho dela. Tá? E aqui, no caso, ó, pelo levantamento, da mesma forma, a temperatura da parcela vai estar sempre mais fria que o meio. Então, aqui, da mesma forma, toda essa área negativa. Toda negativa. Tá aqui embaixo. Tá ok? Agora, eu acho que eu tracei aqui, ó. Agora fica difícil até para mim, né, enxergar. Saímos da... Deixa eu pegar o computador. Então, esse aqui é o mesmo caso que a gente acabou de analisar para o levantamento. E a gente está agora no convectivo, ó. Só que eu saí da superfície, ó. Estou saindo da superfície por uma razão de mistura até passar pela temperatura. Passamos pela temperatura aqui, ó, sobe por uma diabática saturada. Só que praticamente a gente só encostou na temperatura, ó. Nunca chegou a passar para o lado direito da temperatura. A própria adiabática, ó, saturada, era o caminho da parcela, era a temperatura do ar, né? Aqui a temperatura do ar era igual à temperatura da parcela. É que a gente não está enxergando mais a linha da temperatura aqui, né? E ela nunca mais foi mais elevada. Só naquele momento ali que ela passou, depois elas começaram... Para não confundir, vocês estão entendendo? Ó, no momento que a gente subiu, por uma razão de mistura, passou pela temperatura, eu chamo isso de... Aqui, ó, deixa eu... Eu chamo isso de nível
de condensação convectivo. Tá? Depois desse nível, a gente vai subir por uma diabática saturada. Isso tudo pintado em vermelho é o caminho da parcela, que sobe por uma diabática seca, depois por uma saturada, depois que passa da temperatura. Mas a gente não está enxergando aqui a temperatura, mas a temperatura está exatamente embaixo do caminho da diabática seca. Se ela tivesse um pouquinho mais aqui para a esquerda, eu teria uma área positiva, né? Porque aí a parcela estaria com temperatura mais elevada que o meio, mas ela está exatamente em cima. Tá? E depois já começa a ser menor que a temperatura do meio. Então, nesse caso, a gente também não tem uma área positiva, né? A gente tem o nível que forma convecção e depois já começa a entrar numa área negativa. A gente ainda poderia traçar aqui para baixo, ó, pegar a caneta, a partir do nível de condensação convectivo, descia por uma diabática seca até a superfície e lia o valor da temperatura convectiva aqui, né? Seria uns 13 graus por aí, aqui, né? 13 graus. E aqui uma área negativa também. Porque ainda faltaria chegar a essa temperatura para começar a convecção. Alguma dúvida desse aqui? Eu fico olhando para cá porque estou enxergando vocês na tela do lado. Professora. Aqui não. Oi? A minha dúvida é na hora de traçar ali as linhas, né? Tá escutando, professora? Estou escutando. Tá. É assim, ó, quando a gente sobe ali no caso do NCL ou do NCC, né? A gente sobe pela razão de mistura, no caso do NCL, a gente sobe pela razão de mistura, pela primeira linha de razão de mistura que eu vou encontrar vindo da superfície. Não, não é a primeira linha. É sempre paralelo. Vamos para um próximo gráfico aqui que esteja... É sempre paralelo. Então, aqui, por exemplo, ó, eu estou aqui na temperatura do ponto de orvalho. Estou com a caneta? Estou. Toquei com a... Eu subo paralelo. Ai, é que é muito ruim com mouse. Eu com mouse já sou ruim. Não, quer dizer, com giz, com caneta já sou ruim. Imagina aqui, ó. É paralelo, tá vendo? A razão de mistura está aqui, né? Tá enxergando? A razão de mistura? Sim, tô. Tá. Então, tu sobe do ponto da temperatura paralelo. O meu até para não... Um pouquinho ao lado. Sempre paralelo. A subida é sempre paralela. Então, achou o nível, vai subir paralelo à diabática saturada, ó, tá vendo? Uhum. Ó, a primeira diabática saturada que tem aqui é essa. Tá. A outra é essa. Uhum. Mas eu estou subindo, ó, paralelo. Então, não, então é eu não... sempre paralelo, ó, tá vendo? Aqui eu tracei, ó, para vocês enxergarem, que aqui tem uma diabática saturada, aqui tem outra diabática saturada, concordam? Sim. Mas eu estou subindo paralelo, eu não estou subindo pela primeira mais próxima, não. Eu estou subindo por aquela inclinação. Tá, então não vai ser exatamente ou em cima
da linha diabática saturada à direita ou à esquerda. Eu não subo pela linha mesma. Eu faço a reta mais próxima de alguma, no caso. Tu vai traçar paralelo. A reta, essa curva, quem vai traçar é tu. E ela é sempre paralela àquelas que já tem no gráfico. Tá. Então, por exemplo, se tiver que subir por uma razão de mistura, vai ser paralelo a essas aqui, ó. Tá vendo? Essa aqui é uma razão de mistura, essa aqui é outra, essa aqui é outra, essa aqui é outra. Então, se eu tiver que subir por uma razão de mistura a partir daqui, por exemplo, eu vou subir paralelo. Porque as linhas são paralelas, todas são paralelas, só a distância pode modificar. Então, a gente tem que desenhar mais uma linha no meio, no caso, seria. Então, paralela às outras. A diabática saturada, vejam que ela é uma curva. E ela vai, inclusive, mudando a distância entre ela conforme a gente vai subindo. Então, às vezes, estar paralelo, como esse caso aqui, ó, aqui está quase no meio entre essa e essa. Daqui a pouco a gente continua subindo e ela já não fica mais no meio, porque elas vão trocando a inclinação, tá vendo? A própria diabática vai mudando a inclinação. Só que assim, ó, tirando os desenhos que vocês vão ter que fazer, agora praticamente vocês vão analisar. Esse caminho da parcela ele já está traçado. Tá? Como vocês vão fazer a análise, né? Mas nos exercícios que a gente pede, que vocês vão acabar tendo que fazer esse desenho aqui, ó, o levantamento é o mesmo que já vem lá feito. E o convectivo é que vai mudar um pouco, né? Aí esse vocês vão ter que traçar. E é sempre paralelo. Deu para entender? Professora, então, por levantamento, a linha que a gente traça ali, né, com a diabática seca, ela sempre vai encontrar o caminho da parcela. Em algum momento, ela vai encontrar o caminho da parcela. Ai, desculpa, eu não te entendi. Eu acho que tu disse que sempre que ele achar o nível de condensação... Não, tu quer dizer que quando tu consulta lá no IOMI, por exemplo, aquele caminho que está traçado ali já é o caminho da parcela. É isso? Então, porque eu tentei traçar ontem, no caso, né? E às vezes ele não... Eu fiz errado, né? Provavelmente. E ele não encontra o caminho da parcela no levantamento. Tá. Eu já entendi. É que o que está lá traçado está diferente do que o teu. É isso? Isso. Sabe por quê? Eu já expliquei. É porque lá, eles saírem... Só um pouquinho, Larissa. Então, assim, ó, lá, ele, em vez de sair da superfície, como tu está tentando sair, ele sai de 100 hectopascais acima. Mas, por mim, vocês podem usar aquele caminho mesmo, tá? Para fazer análise. Porque senão vai ficar muito risco. Então, vocês façam o caminho só para o método convectivo. O método de levantamento, vocês podem usar o que já está traçado lá. Só passa por cima um azulzinho ali para vocês mesmos verem, né? O caminho. E se a área é positiva ou negativa. Vocês têm alguma dúvida com relação ao fato da área ser positiva ou negativa? O que significa? Não, essa parte de negativo e positivo eu entendi. É só em questão de traçar as linhas ali que eu tinha dúvida. Agora eu entendi. Então, o do levantamento, vocês usam o que já tem. Usam aquilo ali e fazem análise só. Porque e do convectivo, sim. Aí do convectivo, vocês vão ter que traçar as áreas positivas e negativas. Tá e bom. Os outros níveis, né?
Então, porque todos os exemplos que a gente mostrou aqui também, deixa eu ir adiante para ver. Ah, esse aqui é o método convectivo, mas todos eles, o caminho da parcela tem temperatura mais baixa que o meio, né? Isso faz com que as áreas todas sejam negativas e a gente não tenha, por exemplo, o nível de condensação espontânea. Mas acho que nos exercícios de vocês talvez tenha o nível de condensação espontânea. Era bom a gente ter uma radiosonda que tivesse esse nível, né? Vocês lembram do nível de condensação espontânea? Eu posso fazer um desenho no quadro aqui. Querem que eu faça? Pode ser, professor. Vocês entenderam? Sim, eu queria só fazer uma pergunta, professora, do trabalho. É para fazer o desenho dos níveis da área positiva e negativa e fazer uma análise descritiva também do Skew-T, ou são só os desenhos? É uma análise descritiva, mas essa análise pode ser bem curtinha, assim. O que significa aquela área positiva ou negativa? Se tem ou não tem a nuvem. É o desenho com uma análise até o ponto que a gente tem conhecimentos. Na análise bem curta, tá? Nada... Tá. Aí, então, acho que agora a gente pode... Mais alguma dúvida aqui dessas figuras que a gente já tinha apresentado? Que eu estou tirando aqui da apresentação da tela. E agora eu vou tentar ir lá para o quadro, tá? Vamos ver se vai dar certo. Deixa eu ver aqui. Vocês estão conseguindo enxergar aqui o quadro? Sim. Ah, beleza. Vou tirar esse monte de coisa daqui. Porque a ideia aqui é a gente ver os outros níveis, né? Então, vamos lá. Deixa eu pensar... Alguma coisa assim. Então, ó, a gente sabe que a razão de mistura, ela tem mais ou menos essa inclinação aqui, né? Qualquer coisa me chamem aí, tá? Não por chat, porque eu não consigo enxergar daqui. Aí alguém avisa. A razão de mistura. A diabática... Isso tudo está aparecendo? Se estiver saindo fora da filmagem, também me avise. Essa aqui é a diabática saturada, né? E a diabática seca é um pouco mais inclinada assim. Então, tá. Então, por exemplo, nessa radiosonda, se a gente quiser achar o nível de condensação por levantamento, vou sair do TD por uma razão de mistura e do T por uma diabática seca. Encontrei... Como é que é o nome desse nível aqui? NCL. NCL, perfeito.
A partir do NCL, eu tenho que subir por uma adiabática saturada, certo? Então, a partir daqui está saturado, sobe assim, certo? Sim. A primeira vez que cruza a temperatura, eu tenho outro nível. Como é que é o nome desse nível? É nível... Nível de equilíbrio. Convecção Não, espontânea, NC. tá? É o nível de convecção espontânea. É o nível a partir do qual, ó, a parcela subiu pela diabática seca até saturar, tá? Saturou, subiu pela diabática saturada. A primeira vez que ele cruzou a temperatura é quando a parcela que subiu daqui, ó, a bolha que subiu daqui, subiu seca, saturou. Continuou subindo pela saturada, continuaria subindo pela saturada. Quando ela passa a temperatura, é o momento que essa parcela vai estar mais quente que o meio. Que o meio, esse aqui, ó, a temperatura é o meio em que a parcela está, né? Então, a partir do NCE, a parcela começou a ficar mais quente, tá do lado de lá, né? Do lado direito, as temperaturas crescem para o lado direito, então a parcela está mais quente que o meio. Aqui, gente, o que acontece? Se a parcela for até o nível de convecção espontânea, a partir desse nível, como a parcela está mais quente que o meio, ela começa a subir e vai até lá em cima, até o momento que ela deixa de ser mais quente que o meio, passa a ser mais fria. Como que é o nome desse nível? Nível de equilíbrio. Se a nuvem que começou a se formar no NCL chegar até o NCE, a pergunta que eu faço, até onde vai essa nuvem? Até o nível de equilíbrio. Até o nível de equilíbrio. E isso aqui, ó, é um processo, porque até o NCE, o processo tem que ser de levantamento, tá? Ele tem que ser de levantamento. Ai, desculpa, eu estava olhando para lá e tinha que olhar para cá. Completamente perdido. Então, até o NCE, o processo tem que ser para o levantamento. Mas se a nuvem estiver vindo até o NCE, isso aqui, ó, daqui até aqui, é rapidinho. É um processo, assim, explosivo. Tá? Isso aqui, às vezes, a gente vê acontecer. Não tem nuvem, não tem nuvem, não tem nuvem. Daqui a pouco, por exemplo, no Cambirela, a gente vê que o processo começa por levantamento. Aí a gente vê a base da nuvem, né? E aí, às vezes, vê a nuvem tá numa espessura assim, tal, pouquinha. Só que o ar continua subindo, aí a nuvem vai ficando um pouquinho mais espessa. Daqui a pouco a gente olha assim, principalmente no verão, ela chega nesse nível de convecção espontânea e aí a nuvem vai muito rápido, menos de meia hora tem o CBzão, né? A questão orográfica é bem comum nisso aqui, de subir, fazer a base da nuvem e o ar continua sendo empurrado, porque tem uma montanha ali, chega no nível de convecção espontânea. Chegou no nível de convecção espontânea, a nuvem vai até o nível de equilíbrio. E às vezes isso é um TCU, às vezes é um CB, né? Dependendo da profundidade dessa camada aqui, ó, da camada positiva. Então, por isso que a gente, quando lança a radiosonda de manhã, a gente quer saber isso. A gente não tem nada ainda, não tem nuvem nenhuma. Mas a gente quer saber, onde que está? Se a nuvem se formar por levantamento, aonde que vai ser a base? E se ela continuar subindo um pouco, onde que vai ser o NCE? Onde que começa a convecção espontânea? Aqueles exemplos que a gente viu ali, todos eles não tinham
convecção espontânea. Ou seja, era difícil de fazer nuvem. Toda nuvem que fosse feita teria que ter um forçamento. Mas aqui nessa situação, não. Aqui basta forçar até o NCE. Porque se chegar no NCE, necessariamente ele vai chegar no NE. O Lucas me ligando, desesperado. Deve querer falar da neve. E eu aqui com vocês, ele não. Eu tô ligando, professor, meu celular tá maluco. Não é tu, querido. É o outro Lucas. Ah, deixa eu fazer uma pergunta, professora, rapidinho. Pelo que eu entendi aí, então se a parcela não passa a linha da temperatura... Isso. Não vai existir o nível de o NCE e nem o NE. Isso, não vai ter nem NCE, nem NE, né? Nesse caso, nem pelo método convectivo, nem pelo de levantamento. Quando a parcela nunca for mais quente que o meio, não vai ter NE no convectivo e não vai ter o NCE no levantamento. Legal, entendi. Tá? Às vezes, o que acontece é que o próprio levantamento é o mesmo NCE. Isso pode acontecer, tá? Porque se o levantamento ocorrer no mesmo ponto em que a parcela começa a ser mais quente que o meio, o NCL e o NCE podem ser juntos. Que é o caso quando o NCL for igual ao NCC, ele é igual o NCE. Tá? Isso meio que via de regra, se tem no mesmo nível o NCC e o NCL, vai ter o... Entra na área positiva, né? Onde entra na área positiva vai ser o NC. Tá? Ok. Então, esse aqui é o caso que a gente não tinha visto ainda, de uma radiosonda em que a parcela está mais quente que o meio. Aqueles exemplos que eu dei ali não era o caso, né? Mas nessa mesma análise aqui, ó, vocês vão ver, ó, se a gente continuar subindo pela razão de mistura, para fazer o método convectivo, né? Eu vou chegar no NCC. E a partir daqui, vai subir pelo caminho, mesmo caminho da parcela. Nesse caso aqui, o NCE e o NCC vão ser iguais aqui, né? Ou quase iguais, pode ser um pouquinho mais para cá. Aí depende da... Porque aqui é no quadro, né? Mas deu para entender? Que aqui o NCC subindo da temperatura do ponto de orvalho pela razão de mistura até passar a temperatura. A partir dali, sobe pelo caminho da parcela, que é a adiabática saturada, sempre. Fechou? Desliga. Alguma dúvida aqui? Do NCC? Fechou certinho para mim. Não, aí não, professor. Mistura até passar a temperatura. Aqui coincidiu, né? O NCE com o NCC. Márcia, pergunta. Professor. O NCE pode ser em duas HPA? Podemos ter ele duas vezes? Oi, peraí, só um pouquinho, Sandra. Eu vou sentar aqui para ver se eu te escuto. Como é que é? Se o NCE podemos ter em duas HPA, em duas pressões diferentes, em duas áreas. Temos o NCE, depois a parcela continua até chegar ao ponto de equilíbrio, né? O nível de equilíbrio. Isso. Se isso está muito perto, né? Por exemplo, o NCE é em 700, o nível de equilíbrio é em 600. Depois, podemos ter mais um nível... Pode ter mais um NCE. Ter mais um NCE, porque tu vai traçar a parcela subindo até lá em cima.
Aí, se ela cruzar de novo a temperatura, se ela ficar mais quente que o meio, tem outra área positiva. Tem outro NCE e outro nível de equilíbrio. Ok. Entendi, ok. É isso aí. Professora, Isso, pode falar. e aquela linha que a professora traça, que aparece ali a temperatura lá embaixo descendo, a diabática seca, a gente precisa colocar também na análise? Tá difícil de entender, Larissa, mas eu acho que tu perguntou alguma coisa se precisa descer pela diabática seca até achar a temperatura convectiva e ver a área negativa? Isso, precisa. Se a temperatura que está não é a convectiva, a gente vai ter que achar uma área negativa, que é a quantidade de energia necessária para fazer o ar aquecer, chegar até a temperatura convectiva e começar o processo convectivo. É isso, é essa a interpretação. Tá. Tamanho daquela área negativa abaixo do NCC é a quantidade de energia necessária para fazer elevar a temperatura do ar até começar a convecção. Tá. Mas é só no NCC que acha essa temperatura, né? Isso, só no NCC que tu desce pela diabática seca. Tá bom então. Entendi.